Olá, Shalom, graça e paz. Queridos, hoje eu começo uma série a respeito do sacerdócio de Melquisedeque, ou o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um tema fascinante. Eu creio que por meio do entendimento desse tema, queridos, nós poderemos operar ou funcionar nas dimensões espirituais em alto nível. E conforme eu ensinar e eu trazer o esclarecimento sobre esse assunto, eu creio que você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso. A princípio, queridos, eu quero começar aqui no texto do Salmo 110. Esse é um salmo poderoso e nesse salmo nós encontramos aqui muitos códigos, muitas chaves espirituais, chaves proféticas. E eu quero que isso venha sobre a sua vida, sobre o seu espírito. Amém? Queridos, vamos lá então. Eu quero compartilhar. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no meu canal. Caso você não seja inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal. Eu compartilho conteúdos a respeito do reino de Deus, conteúdos apostólicos e proféticos para a sua edificação espiritual, para o seu avanço no reino de Deus e para o seu melhor desempenho também na obra do ministério, ok? Então, se você não está inscrito, se inscreva, eu te convido. E também, deixa aí o seu like, com certeza isso vai cooperar, né, para o crescimento do canal, para que mais pessoas sejam alcançadas por aquilo que temos transmitido e compartilhado da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos aqui observar então o Salmo 110. Diz assim o texto. Este é um salmo de Davi e ele escreveu: Adonai diz a meu Senhor: senta-te à minha mão direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. Adonai enviará teu poderoso cetro desde Sião, para que governes sobre os inimigos a teu redor. Ao mobilizares tuas tropas, teu povo se oferecerá voluntariamente em santo esplendor, desde o romper da alvorada. O orvalho de teus jovens é teu. Adonai jurou e não se retratará. Tu és um Corém, um sacerdote, para sempre, a ser comparado com Melquisedeque. Adonai, a tua mão direita despedaçará os reis no dia de sua ira, julgará as nações, enchendo-as com corpos mortos. Despedaçará cabeças por todo um extenso território. Beberá de um ribeiro enquanto segue seu caminho. Então manterá sua cabeça erguida. Glória a Deus. Eu quero orar rapidamente. Pai, muito obrigado por esta palavra, santa palavra. Eu te peço agora que você nos dê a sua graça. Derrame o seu Espírito Santo sobre, Pai, o seu corpo, sobre a sua igreja. Favoreça os teus filhos e filhas, traz sobre nós o seu entendimento. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Olha só, queridos, então nós temos aqui esse texto, Salmo 110, e eu quero começar. Eu creio que nesse vídeo de hoje eu vou falar principalmente a respeito dos primeiros 2 versículos. Eu quero gravar outros vídeos. Essa é uma série a respeito do sacerdócio de Melquisedeque. Fica comigo para você receber esse entendimento. No primeiro versículo, está uma expressão aqui que ela já começa de uma forma impactante. Porque o salmista, no caso Davi, ele diz assim: Adonai diz ao meu Senhor. Essa expressão, amados, ela é usada ou citada pelo próprio Senhor Yeshua nos Evangelhos. Você pode conferir isso. No Evangelho, você vê que Jesus, quando está ali conversando com alguns fariseus, o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta. E é interessante porque geralmente faziam perguntas para ele, né? Mas aqui você vê que Jesus está fazendo uma pergunta, e ele pergunta o seguinte, ele fala assim: como o Messias, o Cristo, pode ser chamado filho de Davi, se o próprio Davi chama ele de Senhor? Como pode ser chamado filho de Davi se o próprio Davi o chama de Senhor? Essa é uma pergunta muito interessante. E depois desse episódio, queridos, diz que aqueles homens não tinham mais coragem de perguntarem algo ao Senhor. Eles não tinham respostas. E basicamente, queridos, eu entendo que o Senhor Jesus está ali trazendo uma observação. E Jesus está trazendo o seguinte, que uma das coisas que o Senhor Jesus está trazendo é que o Cristo, o Messias, mesmo sendo da linhagem natural de Davi, ele é muito superior ao rei Davi, ao ponto que o próprio rei Davi o chamou, né, de Senhor. Ele é o Senhor sobre o rei Davi. Isso é interessante porque biblicamente nós vemos essa figura a respeito de Jesus, que Jesus é chamado de o príncipe dos reis da terra, ou também Senhor dos senhores, Rei dos reis. Glória a Deus! Esta é a soberania do Senhor Jesus, esta é a grandeza do Senhor Jesus, essa é a magnitude, a majestade do Senhor Jesus, o Messias. Ele está acima de todos, Ele é sobre todos, e a Ele seja a glória na igreja para todos sempre. Olha só, amados. E esse salmo, então, é citado por Jesus. Jesus cita o Salmo 110. Agora, vamos voltar aqui. Então, a expressão fala: o Senhor disse ao meu Senhor. Então, o Senhor disse ao meu Senhor. Então, vamos ver o que o Senhor disse ao Messias. Vamos ver o que o Senhor disse ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse o seguinte: senta-te à minha direita, à minha mão direita, à minha destra, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para teus pés. Glória a Deus! Essa expressão também é utilizada pelo apóstolo Paulo, queridos, porque Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo, ele reina até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Isso está na primeira carta aos Coríntios. O Senhor Jesus está reinando, ele já é vitorioso, ele reina,
Ele mesmo falou, né? Depois que ele ressuscita, ele fala o seguinte: a toda autoridade me foi dada, toda autoridade sobre os céus e sobre a terra me foram dadas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar o Evangelho, os ensinamentos, os mandamentos de Deus. Queridos, isso é tremendo. Jesus ele recebe toda a autoridade sobre céus e terra. E ele está reinando. E os inimigos do reino de Deus estão sendo subjugados, estão sendo vencidos, estão sendo destruídos, aniquilados, até que haverá um tempo onde isso alcançará uma plenitude, né? Coríntios fala que Jesus entregará o reino ao Pai. Queridos, eu sinto a unção de Deus enquanto eu falo, eu compartilho com você a palavra de Deus. Amados, então nós temos aqui essa introdução do Salmo 110. E aí no versículo 2, o texto diz assim: Adonai enviará teu poderoso cetro desde Sião. Aqui também é muito interessante, porque o cetro do reino de Deus é algo muito poderoso, né? O Salmo 45, que também é um salmo messiânico, ele vai falar a respeito do Senhor Jesus, e ele diz, vamos olhar aqui esse salmo também, o Salmo 45, rapidamente, ele diz o seguinte: em tua majestade cavalgas vitoriosamente pela verdade, mansidão e justiça. E ele diz: que a tua mão direita te ensine coisas impressionantes. Tuas flechas são afiadas, as pessoas caem sob teus pés. Quando as lanças penetram o coração dos inimigos do rei, teu trono, ó Deus, durará para todos sempre. Dominas teu reino com o cetro da equidade. Amas a retidão e odeias a iniquidade. Assim Deus, o teu Deus, te escolheu com o óleo do júbilo em lugar de teus companheiros. Todas as tuas vestes são perfumadas com mirra, aloés e cássia. Olha só, amados, aqui temos uma figura tremenda a respeito do Messias. E ele é descrito como um rei vitorioso que cavalga majestosamente pela causa da mansidão, da verdade, da justiça. E ele recebeu um cetro, o cetro do reino de Deus. O cetro do reino de Deus, ele é um cetro de equidade. Essa palavra equidade, amados, que poderia também ser colocado como justiça, interessante, né? A palavra justiça no hebraico, ela traz uma ideia de todas as coisas em ordem, de todas as coisas no seu devido parâmetro, na sua devida proporção, no seu devido lugar. Equidade tem essa ideia de imparcialidade. O cetro de governo do reino de Deus, ele é um cetro de imparcialidade. Ele julgará todas as coisas de acordo com a verdade,
de acordo com a retidão, de acordo com a justiça. Não haverá parcialidades. Né? Inclusive na epístola do apóstolo Tiago, né? A Bíblia fala para nós não tratarmos ninguém com parcialidade. Por isso nós precisamos que esse valor, esse padrão de imparcialidade, que é um padrão do reino de Deus, seja estabelecido em nós. É o padrão de equidade, ok? Aleluia. Não julgará segundo a sua vista, mas ele julgará de acordo com a justiça, de acordo com a verdade, com a equidade. Aleluia. Então, esse é o cetro. E ali no Salmo 110, nós vemos que foi dado a ele, o cetro foi enviado a ele desde Sião. Aqui também é muito interessante porque toda a mentalidade do reino de Deus, querido, nós poderíamos colocar assim, chamar também de a mentalidade de Sião, ok? No reino de Deus, amados, não é a mentalidade grega, helênica, não é a mentalidade romana, não é a mentalidade egípcia, nem babilônica. A Sião é a mentalidade do reino de Deus. A palavra de Deus diz que a lei virá. Da onde? A lei virá, queridos, de Sião. Aleluia! O Senhor reinará a partir de Sião. E se nós queremos estar alinhados, conectados a esse reino, nós precisamos compreender a linguagem de Sião. Nós, amados, no Espírito, nós somos da Sião do alto. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que nós somos, isso está em Gálatas, que nós somos filhos da livre. Nós somos filhos da mulher livre. Isso é muito interessante. Nós somos nascidos em Sião, nós somos nascidos do alto, nascidos da Sião celestial, ok? Amados, no sétimo céu, nas dimensões espirituais, no sétimo céu, nesse local existe uma montanha, a montanha do Senhor. Esse local, ele é chamado de Arabot. Ali, o Senhor habita, ele está sobre esse monte, o monte do Senhor, no Arabot. Glória a Deus, isso é tremendo, isso é maravilhoso, e nós pertencemos a esse local, nós pertencemos, pela graça de Deus, a essa dimensão, a essa realidade. Olha só, Jesus então ele recebe o cetro de Sião, é ele quem rege dentro de todas essas dimensões dos domínios do reino de Deus, vamos colocar assim. E aqui tem uma expressão interessante. E nesse primeiro vídeo eu quero concluir com isso e espero que você fique desejoso de receber os próximos ensinamentos, os próximos vídeos. Com certeza a sua vida será maravilhosamente, poderosamente edificada. Para você operar neste sacerdócio, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, amém? Que é o sacerdócio do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Queridos, o final do versículo 2, ele vai falar o seguinte: para que governes sobre os inimigos a teu redor. Então aqui, eu acho essa expressão muito interessante porque mostra um governo em meio aos inimigos. Né? Os inimigos estão ao redor, porém, mesmo assim, de qualquer forma, mesmo que existam inimigos ao redor, o governo é estabelecido. O governo prevalece. Eu creio que esse é um chamado para você nesse tempo mesmo já,
O Senhor quer que você aprenda a dominar, aprenda a governar em meio aos teus inimigos, aos teus adversários. Veja bem, que o Senhor Jesus ele não vai te tirar, né? Ele até falou, vocês não são do mundo, mas estão no mundo. Né? Vocês são de outra realidade, mas vocês estão no mundo. Ele não nos tira das lutas e das aflições, das perseguições. É claro que ele também pode trazer livramentos, mas ele deseja que nós, em meio a este mundo, em meio a essa realidade cheia de inimigos, nós venhamos a dominar, nós venhamos a governar. E aí eu creio que você pode aplicar sobre a sua vida, não sei quais são os adversários que se levantaram contra você, ou que se levantam contra você, quem sabe no seio da sua família, quem sabe no seu local de trabalho, quem sabe são inimigos ligados ao seu desempenho e função ministerial. Eu não sei, eu não sei. Quem sabe sejam batalhas na mente, eu não sei. Eu não sei quais são os teus adversários, quais são as suas lutas, mas o Senhor deseja que você tome posse desse governo, desse cetro de equidade, dessa autoridade que pertence ao Senhor Jesus e que você saiba, a partir dessa dimensão e desse local, estabelecer o governo de Deus, subjugando os adversários, submetendo os inimigos do reino de Deus. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria, ou seja, queridos, mesmo em meio às adversidades mais severas que nós possamos encontrar neste mundo, precisamos trazer um reino que é inabalável, um reino que preenche com paz, com justiça e com a alegria. Amém? Queridos, glória a Deus, eu quero fazer uma oração por você, e esse é só o início da nossa série sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar, Pai, esse teu filho, essa tua filha que me assiste, que me ouve, que em nome de Jesus, o reino de Deus chegue até ela, chegue até ele. Pai, que o poder do Espírito Santo venha sobre esta pessoa que está escutando a minha voz nessa hora, que haja um renovo. Que haja, Pai, um batismo de renovo. Eu oro que o entendimento sobre o reino de Deus seja ampliado sobre esta pessoa, sobre esta vida, e que ela possa se apropriar dessa autoridade, dessa vitória que pertence ao Rei do Reino, que pertence ao Senhor Jesus Cristo, este que foi estabelecido por Deus em honra, em autoridade, de acordo com o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, muito obrigado. Eu abençoo então essas pessoas, que todas elas sejam curadas, todas elas sejam libertas, e se porventura alguém aqui me assiste não é salvo, que essa pessoa também seja salva. Eu peço, eu oro, aumenta o seu governo, aumenta o seu reino sobre esta vida. Eu oro em nome de Yeshua. Aleluia, glória a Deus. Renove as forças, Pai. Renove o ânimo desta pessoa, Pai. Libere a unção de águia para que ela voe mais alto, que ela suba às maiores alturas, Pai. Que ela seja como aqueles que correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, que subam como águias com asas. Oh, aleluia, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Eu oro desta maneira, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Toda a honra, toda a glória, toda a adoração pertence a Jesus de Nazaré, nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito obrigado. Aleluia. Muito obrigado.
te exaltamos. Aleluia, em nome de Jesus. Queridos, esse é o primeiro vídeo então da série. Deixa aí o seu like, compartilhe com mais pessoas, deixa aqui embaixo o seu comentário, aquilo que mais te encorajou, escreva aí nos comentários. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Que Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom.